Comecei o dia tomando um café da manhã bem reforçado e aprendendo um pouco sobre aeronaves e também como falar espanhol. Olha isso, cara. Que dia bonito. Nem muito ensolarado, nem muito vento. Entre montanhas, de frente para uma praia. Só os navios de cruzeiro ali, ó. Um dia perfeito para aprender a pilotar um avião. Cheguei aqui agora no aeroclube do Ushuaia. Ó, o aviãozão ali da Armada Argentina. Vamos lá, né? Fazer a aula e seja o que Deus quiser. A aeronave que levantamos voo é um Piper PA-28-181 Cherokee. Piper é o nome do fabricante, uma das empresas mais tradicionais da aviação geral. PA-28 identifica a família Cherokee, desenvolvida para treinamento, viagens curtas e formação de novos pilotos. O 181 indica a potência do motor, 181 cavalos de potência, gerados por um motor Lycoming de 4 cilindros. E Cherokee é o apelido da série, usado para diferenciar esse modelo dentro da própria linha da Piper. É um avião monomotor de asa baixa e trem de pouso fixo, leve, estável e com ótima manobrabilidade. Cada movimento feito no manche ou nos pedais é sentido imediatamente. Este gordo está ahí y allá. El mío. Forester engine, brake set, carburetor heat, off, fuel selector. Aquí izquierdo. Y todo lo eléctrico lo tenemos apagado. One code, throttle. Cuarto de pulgada, master switch on, electric fuel pump on, mixture full rich, timer 1, 2, 3, 4, 5. ¡Libre! Bom, vamos estudar um pouco os instrumentos do painel. Tirei um print do vídeo para analisar, mas achei a foto na internet de um modelo parecido em um ângulo melhor. Tem algumas coisas diferentes, mas parece ser só um modelo mais novo do avião que pilotamos. Se observar o painel digital na esquerda, enfim. Começando por esses indicadores que parecem relógios, de cima para baixo, da esquerda para a direita, temos o primeiro que é um relógio digital, cronômetro e timer. O segundo é o velocímetro, que mede a velocidade do avião em milhas por hora, ou nós. O terceiro é um horizonte artificial, que mostra a inclinação do avião em pitch e roll. O avião tem basicamente 3 movimentos, que devem ser coordenados. Pitch é o movimento no eixo lateral, de subir e descer o nariz do avião. Esse movimento é feito puxando ou empurrando o manche para movimentar o profundor, que é a parte móvel do estabilizador horizontal que fica na parte de trás. O roll é o movimento de curva no eixo longitudinal
Ele é feito colocando o manche para a esquerda ou para a direita para mexer nos ailerons, que é a parte móvel que fica nas asas. O terceiro é a rotação do avião no eixo vertical, que quando coordenado com outros dois movimentos, ajuda a ter um controle maior na curva. Ele é feito com os pedais e vai mover o leme, que é a parte móvel que fica no estabilizador vertical lá atrás. Passando para o próximo, temos o altímetro, que é um barômetro que, através do ajuste de pressão, mede a altitude em pés. E o último da primeira fileira é o indicador de desvio de curso. É um instrumento de navegação que funciona como um GPS raiz. Em vez de sinais de satélites, ele capta sinais de estações VOR instaladas no chão. Com esses sinais, eles mostram se você está na rota correta. Atualmente está presente em aeronaves mais antigas, ou como um backup se der problema no GPS moderno, ou para voar em regiões remotas. Neste momento, ele estava configurando o rádio na frequência para conseguirmos ouvir e nos comunicar com o controle de tráfego aéreo. Podemos ouvi-los, mas eles só nos ouvem quando pressionamos o botão no manche. O Joaquim, que foi o instrutor, é um piloto com 10 anos de experiência, mas ainda assim carrega um caderno para conferir todos os sistemas e garantir que tudo está em ordem antes da decolagem, o que mostra que operar uma aeronave é um procedimento que demanda respeito, bastante foco, conhecimento e prática na metodologia para garantir a segurança. Nesse momento, estávamos fazendo as conferências iniciais para o voo e eu não tinha suporte para gravar, mas improvisei colocando o celular no bolso do peito da jaqueta. Ajustado, pero cómodo. No vamos a tener turbulencia ni nada. Va a estar lindo el vuelo. Empty seats. Tenemos flaps. 1, 2, 3. 0. Listo. Libre. Full right.
Bom, continuando a explicação dos indicadores do painel, o primeiro da segunda fileira é um Automatic Direction Finder, que é como uma bússola que aponta para um ponto específico escolhido pelo piloto, como uma estação de rádio no solo. O segundo é o Turn Coordinator, que mostra a taxa de curva da aeronave para saber se o avião está escorregando ou derrapando. O terceiro é o Heading Indicator, que é um instrumento giroscópio que mostra o rumo da aeronave. O quarto é o Vertical Speed Indicator, que mostra a taxa de subida ou descida em pés por minuto, fundamental para estabilizar a aeronave no movimento de pitch. O quinto é um segundo VOR, tendo dois, além de redundância, caso um venha a falhar, dá para fazer uma navegação avançada, triangulando a posição da aeronave, sincronizando eles em diferentes estações. Nós estávamos com fone e não dá para ouvir bem a conversa no vídeo por causa do barulho do motor, mas basicamente ele estava me passando a rota que faríamos, que foi indo até o próximo da fronteira com o Chile, sobrevoando ao lado do Parque Nacional e voltando até o Farol. Ele me contou que não podemos sobrevoar através do Parque Nacional, pois é uma área de preservação ambiental, para evitar qualquer impacto na natureza. Me contou também que não poderíamos sobrevoar na parte que é território do Chile, pois precisa de uma autorização especial. Perguntei a ele para que direção ficava a Antártida e ele me mostrou o canal que leva até a passagem de Drake. Uma pausa para o solo do Nirvana. Afinal, não existe aventura épica sem uma trilha sonora igualmente épica. Quando eu estava pilotando, tentei fazer uma leve curva para a direita e em seguida direto uma curva para a esquerda, só para começar a sentir a manobrabilidade do avião. Mas o instrutor orientou que fazer isso é perigoso. O certo é, terminou a curva para um lado, estabiliza o avião, deixa ele alinhado e depois começa a curva para o outro lado. Ele não me explicou o porquê era perigoso, mas pesquisando eu descobri que em uma curva a asa externa percorre um caminho maior, enquanto a asa interna percorre um caminho menor. Isso significa que a asa de fora está gerando mais sustentação no voo e se mudarmos a direção sem nivelar, o avião fica momentaneamente desestabilizado. Isso pode causar adverso yaw, que é o giro indesejado do nariz na direção errada, wing drop, que uma asa cai repentinamente, overbank tendency, o avião inclina mais que o comando inicial, e pré-stall, assimétrico, que é a perda de sustentação em uma asa antes da outra. Então, sempre nivelar antes de começar uma nova curva. Essa é a regra. Isso garante que a pressão aerodinâmica seja uniforme e o controle mais previsível. Nessa hora eu já estava pensando, tá, beleza, já aprendi a voar, mas amigo, agora como é que pousa? Eu pedi a ele para deixar eu pousar o avião, mas ele disse que era uma manobra arriscada. Então ele quem cuidou tanto da decolagem quanto do pouso. Nessa parte eu só gravei e observei a maestria do rapaz.
Nessa experiência, eu paguei 212 mil pesos argentinos, o que dá cerca de $150 ou uns R$ 800 na cotação atual. Bueno, para calentar. Ok, llegamos, Tiago. Excelente. ¿Sí? ¿Te gustó? Sim, muito gusto. Sí, la verdad que está hermoso, hoy está hermoso. Electric, voy a cortar la radio. Electrical system, todo off. Throttle, magneto, check. Magnetos. Ahora sí. Bien. Bien. ¿Vos tenés el handy? Sí. Ah, ¿de dónde suena? No fim, ganhei um certificado do batismo na aviação, que apesar de ainda não ser uma licença de voo, e esse ser apenas um avião monomotor, eu já me sinto pronto para aprender a pilotar um C-130 Hércules carregado com 10 toneladas de equipamentos e suprimentos para uma missão científica na Antártida. Mas estas são cenas dos próximos capítulos.